A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos durante 3 meses sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Estudaremos durante 3 meses sobre essa temática. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Terceiro trimestre de 2024, estudaremos sobre esses 2 livros, onde será de grande proveito para as nossas vidas. E o comentarista desse trimestre é o comentarista Silas Queiroz. É o nosso comentarista deste trimestre, Silas Queiroz. Silas Queiroz é o nosso comentarista do nosso trimestre. A lição de hoje temos por título 2 importantes mulheres na história de um povo, ou seja, os livros que estudaremos, Ruth e Esté. Então veremos nessa aula de hoje, primeira aula do trimestre, 2 importantes mulheres na história de um povo este, o povo de Israel. A leitura em classe, que são 2 leituras, lógico, se encontra em Ruth, capítulo 4, versículos 13 ao 22, e Esté, capítulo número 7, versículo do 1 ao 7, que assim nos diz a palavra, a primeira leitura em Ruth 4, 13 a 22. Assim tomou Boaz da Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Próxima leitura é Esté 7, versículo do 1 ao 7. Vindo, pois, o rei com Naamã para beber com a rainha Esté, disse outra vez o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará? E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esté e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou assim a fazer? E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé,
para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Leituras da palavra de Deus relacionado às duas mulheres importantíssimas para o povo de Israel. Texto áureo é Ruth, capítulo 4, versículo número 14, que diz assim: E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir-me-ás, e se não houver de redimir, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Então, temos essa verdade para este texto áureo, que realmente corrobora com a importância dessa mulher para com o povo de Israel. A mulher que é Ruth, que foi remida, né, através de Boaz. Toda a história desenrola no livro de Ruth, e você pode ler, são apenas 4 capítulos, se não me foge da memória, e você pode ter este conhecimento total dessa linda história, uma história realmente surpreendente, emocionante e até romântica. Na verdade prática, nos diz assim: conhecidas ou mulheres anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Como nós temos Ruth e Esther. São as duas únicas mulheres, não são as mais importantes, são as duas únicas mulheres citadas na Bíblia Sagrada com um livro que traz assim o seu nome. Então nós temos aí conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção para a humanidade, da humanidade. Ruth e Esther não foram as únicas, houve várias, inclusive poderia citar como resumo Maria, a que concebeu o Salvador da humanidade, a Virgem, agraciada por Deus. Partindo já para o tópico, no primeiro tópico nós temos Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ruth. No primeiro subtópico nós temos uma moabita. Quem? Ruth. Ruth, uma moabita, descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Então, as moabitas eram um povo pagão hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam ao leste do Mar Morto, o atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Então, Ruth, ela era uma moabita. E os moabitas eram abomináveis diante de Deus, eram detestáveis diante de Deus. E a gente poderemos vermos isso de maneira bem objetiva, bem clara, quando Deus proíbe até mesmo deles fazerem parte da congregação e até das solenidades de Deus em meio a Israel. Por que isso? Porque os moabitas, quando Israel sai do Egito, os moabitas negam até comida, pão para Israel. E Deus mesmo diz isto, como a gente podemos vermos em Números, capítulo número 22, do 1 ao 6, 25, 1 e 2, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3 e 4, Juízes 11 e 17, a gente podemos vermos isso. E esses moabitas eram pessoas maus, eram pessoas hostis, eram pessoas completamente contrárias à vontade de Deus, porque era um povo idólatra e dado à imoralidade sexual, coisa que Deus prima pela sexualidade, e eles eram na depravidão.
na devassidão. Então nós podemos vermos que uma moabita, quem? Ruth, era uma moabita. E os moabitas são de origem lá de uma relação incestuosa entre a filha mais velha de Ló com Ló. A filha mais velha de Ló embriaga Ló, né? Deita com ele e concebe. E aí gera Moabe, que é aí o pai dos moabitas, da descendência moabita. E a filha mais nova também deita de seguinte modo, no outro dia, embebeda o pai novamente, o pai deita com elas, sem saber o que estava fazendo, né? Sem ter noção. A Bíblia diz que ele nem viu quando se deitou, nem quando se levantou, ou seja, não tinha lembrança nenhuma daquela situação, com a filha mais velha e também com a filha mais nova. Por que isso? Porque Sodoma e Gomorra foram destruídos, só sobrou Ló e as suas duas filhas, e não tinha como gerar uma descendência. E para pertencer ao costume, para dar continuidade ao costume de gerar descendentes para a sua ascendência, a sua paternidade, a sua origem, que era a origem do seu pai, a família, a descendência do seu pai, então elas fizeram isso. Você pode ver justamente em Números, em Gênesis capítulo 19, versículo do 30 ao 37. E a segunda filha de Ló gera dele, gerando assim os amonitas. Então é gerado duas nações aí, os moabitas, da filha mais velha, e os amonitas, da filha mais nova. Duas gerações que todas elas foram realmente contrárias, inimiga do povo de Deus, o povo de Israel. Então, Ruth pertencendo a este povo, ou seja, que Deus reprovava, que Deus repugnava, que Deus até proibia de fazer parte do povo dele, Ruth pertencendo a este povo, moabitas, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Então, Ruth pertencendo a este povo, então não tinha possibilidade, não tinha visão, probabilidade de Ruth fazer parte da linhagem do rei Davi, da qual era a partir dessa família que viria o Messias, ou seja, Jesus, o Salvador da humanidade. Então, Ruth não tinha possibilidade nenhuma, mas ela fez parte, sim senhor, da linhagem de Davi e da qual o Messias veio, o Salvador Jesus veio. Então, não tinha possibilidade, mas os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Os planos de Deus não são os planos dos homens, são muito mais altos, são muito mais acima da compreensão humana. E Deus desenrolou este plano e se utilizou desta moabita, Ruth, que nós veremos como é que ela fez parte desta linhagem. Como foi que ela fez parte dessa linhagem? Então nós temos aí que Deus ele faz do improvável, tratando-se aqui em relação a Ruth, que não tinha possibilidade, Deus faz do improvável provável e do impossível possível, quando cremos nele, tememos e obedecemos sem impor de qualquer condição. Então, quando nós entramos dentro da vontade de Deus, passando a lhe temer, a crer e obedecer-lhe fielmente, então, com certeza, Deus faz com que o impossível seja possível, o improvável seja provável, como aconteceu com Ruth. No subtópico número 2, nós temos a família belemita. Quem era a família belemita? A família belemita era composta de Elimeleque, o chefe da família, Noemi, a esposa deste chefe, e 2 filhos, que eram Malom e Quilion. Essa família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos,
saem de Belém, porque estava escasso de pão, estava faltando pão, estava na seca, e vão para a terra de Moabe. Chegando em Moabe, esse pai, que é Elimeleque, morre, e agora fica Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. O que acontece é que passa-se o tempo, eles ali em Moabe se estabelecendo, Malom e Quilion casam-se com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E é aí aonde Ruth entra no plano de Deus. Ruth entra dentro desse plano. Então, depois de quase 10 anos em Moabe, a família belemita, além de ter morrido Elimeleque, o chefe da família, morrem os 2 filhos, Malom e Quilion. E agora se encontra a família de belemitas, que era Noemi, marido e 2 filhos, agora só encontra uma belemita, que é Noemi. Sendo que as moabitas se tornam também ligadas a Belém, ligada aos belemitas, porque agora tem parentesco. Então agora se encontra 3 viúvas: Noemi, viúva de Elimeleque, Ruth, viúva de Malom, e Orpa, viúva de Quilion. 3 mulheres agora em Moabe. 3 mulheres em Moabe. Subtópico número 3. Ficando viúvas, então Noemi, logicamente, com suas 2 noras, que Noemi amava de igual modo, ambas, recebe a notícia que em Belém, de onde ela saiu, voltou a ter provisões, abundância, voltou às chuvas, voltou a ter realmente alimento, que não tinha, estava escasso, devido à seca. E Noemi decide voltar. E com certeza, Orfa e Ruth, 2 noras, que apesar de estarem viúvas, estavam desligadas agora, estavam livres para viver suas vidas, mas mesmo assim honram a sogra e decidem voltar com a sogra, Noemi. Sendo que, no meio do caminho, Orfa decide voltar para casa e não prosseguir, enquanto Ruth decide prosseguir com Noemi para Belém. Então, no subtópico 2, a história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma família piedosa de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Capítulo 1, versículo número 1. Então a história de Ruth começou a mudar. Esta mulher, uma importante mulher no meio do povo de Israel. Por quê? Porque ela casou com um belemita, ela casou com um nato do povo de Deus. Subtópico 3, nós temos matrimônio e maternidade. Então, matrimônio e maternidade. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecer e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus de Israel, do Deus de Israel, cujas asas te vieste abrigar. 2:12 de Ruth está escrito assim. Então, Ruth, matrimônio e maternidade. Matrimônio, né? Ruth, ela casa com Boaz. Casando com Boaz, ela faz agora uma ascendente direta
ela faz agora parte de uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus, conforme Ruth 4, 1 a 22 e Mateus 1, 5 ao 17, como também Lucas 3, 23 e 32. Então, nós temos o casamento de Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que significa servo no hebraico. Então, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus. Fez parte da genealogia, ou seja, fez parte da linhagem de onde originou o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. Então, honra o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Hebreus 13, 4, seja honrado o leito, né, o matrimônio. Salmo 127, 3 a 5, vai falar sobre a bênção da família, né, que vai ver os frutos, vai ver os filhos, Deus vai abençoar, não faltará a bênção de Deus. Então, Ruth era uma mulher moabita, de Moabe, nação maldita. Mas Ruth era uma moabita de família belemita, porque casou com Malom, um belemita, um israelita, que escolheu viver com a sua sogra após a morte de seu esposo. Então, mesmo o seu esposo morrendo na sua terra de Moabe, Ruth decide retornar para Belém com a sua sogra Noemi, após a morte do seu esposo. E é uma linda história entre nora e sogra. Apesar de ouvir horrores, nora e sogra têm tudo para se dar bem. Genro e sogra, genro e sogro, tem tudo para se dar bem. Essas brincadeiras que existem, essas chacotas que fazem com sogro, sogra, principalmente sogra, realmente não tem base bíblica, porque a Bíblia manda honrar. Manda ser realmente honroso o relacionamento de parente de família, entranhavelmente. Tópico número 2. Esther é a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Agora, vamos falar sobre o segundo livro desta lição, que é a segunda importante mulher para a história de um povo, o povo de Israel. Então, nós estávamos aonde? Em Belém, que se tratava de Ruth, mesmo moabita, mas se tornou belemita através do casamento com um belemita, que é Malom. Então, subtópico número 1, nós temos de Belém para Suzã, ou seja, da história de Ruth, Belém, para Suzã, a história de Esther. Então, cerca de 5 séculos, ou seja, a diferença de 500 anos, mais ou menos, ou aproximadamente, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável. Ou seja, apresentou Ruth e depois de mais ou menos ou aproximadamente 500 anos, apresenta Esther, outra mulher notável. Outra mulher realmente notável. Ruth era uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Provérbio 14, versículo 1. Provérbio 31, versículo 10. Uma mulher sábia, Ruth. Uma mulher fiel, né? Fiel à família, fiel ao esposo. Uma mulher fiel, né? Fiel. Porque realmente ela conheceu uma família fiel. Conheceu um marido fiel a Deus. Então, isso lhe levou a adotar, a adquirir, a se converter ao Deus que a família belemita servia. E Ruth passou a servir. Ela servia a Deus pagão, Deus morto, Deus da imoralidade, mas agora passou a servir ao Deus santo. Então, cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, que é Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel.
Ela era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Esta era judia, ou seja, de Israel, né? O povo de Deus. Ela era órfã de pai e de mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Esté, capítulo 2, versículos 5 ao 7, e também o versículo número 15. Então, o nome de Esté no hebraico era Adassa. É Adassa, que significa murta. Murta, que é uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas, de flores brancas ou rosadas, usada para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Então, no hebraico, Esté é Adassa. Seu nome em hebraico é Adassa, que significa murta, uma planta importantíssima, muito requisitada, né, no mundo antigo. Então, já no nome persa, Esté, que é Estara, significa estrela. Então, significa estrela o nome Esté. Então, Esté fazia parte da geração dos judeus nascidos no cativeiro. Ou seja, os judeus foram levados cativos, presos, como escravos. Então, Esté fazia parte dos que nasceram em pleno cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias havia profetizado. O fim do cativeiro foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Podemos consultar isto em Isaías 44, versículo 26 e 28, 45, versículos 1, 4, 5 e 13, e também Jeremias capítulo 29, versículo número 10 ao 14. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sendo aí o cativeiro, escravizado, sob o domínio persa. Então, Esté era uma órfã de pai e de mãe, que era cuidada pelo seu primo Mardoqueu. Então, nós temos aí que de órfã a rainha. Ela era órfã, mas agora se tornou rainha. E como foi que ela se tornou rainha? Então, Suzã, que era onde ela estava, que era a capital do novo império babilônico. Então, nós temos aí Esté 1, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Esté era dotada de rara beleza, ou seja, era formosa, era bonita, era linda. Esté integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Então, Esté, quem olhava para ela admirava admirava realmente extraordinariamente a sua beleza, porque ela era uma mulher realmente exuberante, né? Elegante, bonita, né? Mesmo na simplicidade, mesmo sem ornamentos, né? E ela foi realmente candidata para suceder a rainha Vasti. Rainha Vasti, como escreve o historiador Flávio José, um importante historiador dos primeiros séculos do povo de Israel. Então, Vasti se recusou a comparecer ao banquete oferecido pelo rei no jardim de seu palácio. Ou seja, o rei tinha oferecido um grande banquete no meio de príncipes, no meio de outros nobres da linhagem real, de outras províncias, de outros reinados, e foi mandado pelo camareiro a rainha Vasti comparecer, que era esposa de Assuero. E ela também estava dando uma festa e se recusou a ir até a presença do rei.
E nessa questão, então, envergonhou o rei, e ali ele pediu conselho aos sábios, e os sábios disseram que realmente seria para destituí-la do cargo, da nobreza, do poste. Também ele busca com os seus servos também conselho do mesmo jeito, a mesma o mesmo conselho. Por quê? Porque se ele continua com ela, seria que agora os maridos não teriam senhorio sobre as mulheres, se assim ele não tomasse uma providência. E assim ele achou viável. E aí colocou realmente a rainha Vasti destituída de sua realeza. E agora fez um concurso, podemos assim dizermos, para escolher uma virgem para suceder a rainha Vasti, ou seja, ser rainha no lugar dela. E Esté foi esta escolhida para suceder a rainha Vasti. Então, Esté se tornou rainha em seu lugar. Podemos ver no capítulo número 2 de Esté, versículo número 16 e 17, nos trará esta questão exata de a rainha Esté se tornando rainha no lugar de Vasti. Então, 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Está nos capítulo 8 e capítulo 9. Porque um inimigo de Israel, Amã, teremos uma aula exclusiva falando sobre isto, ele iludiu o rei a um decreto para exterminar o povo de Israel. Iludindo o rei que o povo de Israel estava desobedecendo as leis de sua ordenança, de seu rei, de Assuero. E o que acontece é que Assuero, ludibriado, iludido por Amã, assina este decreto. E agora já tem um dia determinado para a exterminação deste povo. Mas a rainha Esté, ocupando o lugar de rainha, no lugar de Vasti, e agora ocupando o lugar de rainha, acha graça aos olhos do rei, e o rei diz se ela pedir até metade do reino, ele daria. Mas ela não pediu isto. Ela pediu a libertação do seu povo. Ela pediu a vida de seu povo, a qual estava determinada a morrer. E assim foi concedido. Então ela obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. O povo estava condenado pelo decreto. Iria morrer, mas ela livrou, ou seja, Deus usou ela. Então ela entra nessa história, ela entra nessa providência divina, no plano da redenção. E se torna aí essa importante mulher no meio de um povo israelita. Que ela, diferente de Ruth, que era moabita, abominável por Deus, da nação abominável por Deus, ela era israelita. Ela era realmente uma israelita. Então, como diz Mateus Henry, comentarista, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esté, que no livro de Esté não encontra-se o nome de Deus, não está escrito, você pode fazer a pesquisa, não vai encontrar no livro de Esté o nome Deus.
Mateus Henry diz: ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão. Pode o nome de Deus não estar no nome de Esther, mas a mão de Deus está lá, guiando minuciosamente os fatos que culminam na libertação de seu povo. Ou seja, Deus está lá presente. Deus está lá na história, Deus está no desenrolar daquela história do livro de Esther. No palácio ou no campo, subtópico 3. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Então, assim como Ruth, que era temente, que era fiel, que era realmente uma mulher extraordinária, Esther também é um exemplo inspirativo. Também é um exemplo inspirativo. Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher realmente fiel a Deus, temente, uma mulher de fidelidade a Deus e de confiança em Deus. Então elas mostram que, seja em qual contexto estejamos vivendo, os princípios divinos, ou seja, a palavra de Deus, as ordenanças de Deus, são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo e lugar, seja onde está. A rainha estava no palácio. A rainha estava no palácio. Ruth estava no campo. E deu a volta por cima, como também Esther. Então, Esther é a mulher judia de Belém. Era órfã. Mas foi para Suzã, sendo levada como escrava. Capital do império, para se tornar rainha. Foi levada para ser escrava, serva, mas se tornou rainha. Ou seja, ela brilhou na Babilônia. Ela brilhou. Então, a beleza e o caráter de Esther conquistaram o coração de Assuero, ou Xerxes. E assim o rei fez de Esther sua rainha. Mesmo em sua posição tão favorecida, ela arriscou a própria vida, entrando na presença do rei sem ser chamada. Ela arriscou a sua própria vida, porque para chegar até o rei, entrar na sala do trono, tem que ser chamada. E ela entrou sem ser chamada, mas achou graça diante dos olhos do rei, aos olhos do rei. Não havia sequer a garantia de que o rei a receberia. Embora fosse a rainha, não estava completamente segura, mas com a cautela e coragem, Esther decidiu arriscar a sua vida, abordando o rei a favor do seu povo. Neste ínterim, Deus estava trabalhando nos bastidores. O Senhor fez com que o rei lesse os registros históricos do reino à noite e descobrisse que Mardoqueu certa vez salvou a sua vida. Assuero não perdeu tempo para honrar Mardoqueu por tal ato. Durante o segundo banquete, Esther revelou ao rei a conspiração de Amã contra os judeus e este foi sentenciado. O risco que este correu confirmou que Deus era a fonte de sua segurança. Então Esther, ela foi essa importante mulher. Arriscou-se em prol de um povo, povo de Deus, povo de Israel. Mardoqueu, seu parente, ele foi honrado pelo rei. Ele foi honrado pelo rei, porque ele salvou o rei.
tinha 2 camareiros, se não me foge da memória, que estavam querendo tentar contra o rei, matar o rei. E Mardoqueu fala para a Rainha Esther leva até o rei, e o rei coloca eles na forca, aqueles que estavam tentando contra a sua vida. E Amã, que estava tentando contra o povo de Deus, o povo de Esté, agora também recebe o mal sobre a sua vida. Também vai para a forca. Vejamos. Tópico 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina, instituída por Deus, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Então, Deus usa, sim, para liderar o gênero masculino, o homem, mas também ele usa mulheres. Como na história ele usou essas 2 mulheres. Que não foi a altivez dela, mas foi a humildade delas. A submissão delas e a obediência delas para com Deus, que tornou tão relevante a vida delas e úteis ao seu possuidor, o Deus Criador dos céus e da terra. Cumprindo os papéis, subtópico 2. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, 1:8 de Ruth está escrito. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, né? Tanto Orfa como Ruth. Que conheciam bem os seus papéis. Ruth 1:11-13. O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então, tanto Ruth como Noemi, melhor dizendo, eram mulheres sábias, que conheciam muito bem seus papéis, suas funções como mulher. Provérbio capítulo número 14, versículo número 1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Noemi e Ruth eram essa mulher que Provérbios 14:1 declara. Parte A. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Elas eram essas mulheres. Elas tinham essa qualidade de mulher sábia. Terceiro subtópico e último, educação familiar. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Esther capítulo 2, versículo 15-17, tratará sobre isso. Então, apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Então, Esther, ela era orientada, ela fazia justamente o que Mardoqueu mandava fazer. Seu primo Mardoqueu. Era quem orientava ela, era quem ordenava ela, era quem dava realmente as coordenadas, era quem educava ela. E ela seguia e realmente foi bem sucedida. Então a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. No caso aqui,
Ruth e Esther. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos na primeira aula. Ao desenrolar das próximas aulas, teremos melhor especificamente, de maneira ímpar, como a próxima aula, trataremos sobre Ruth, o livro de Ruth, que aqui fizemos dos personagens, Ruth e Esther, mas na próxima aula teremos falando sobre Ruth, o livro em especial. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.